Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda de volta a mais um videocast Planos Seguros com a seguradora ALM, seguro para todos. Aqui a gente te dá dicas para você viver bem e também mais tempo a sua vida de uma forma muito bem vivida. Hoje quem tá aqui comigo, hoje nossa mesa tá cheia, tá? Quem tá aqui comigo é a Cris Racier, que é a Head de Marketing da ALM. Já queria te agradecer pela sua presença, Cris. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a Band, a você, Duda. E vamos ter um talk com certeza aqui maravilhoso, que o assunto é muito interessante. É um assunto interessante, muito amplo, então já vou começar apresentando as mulheres que estão aqui com a gente hoje, Carla Young e também Daniela Claudino, que são cirurgiães dentistas, e uma das especialidades que vocês têm, inclusive com projetos em conjunto, é então essa harmonização orofacial. Obrigada pela presença de vocês, já queria dizer muito bem-vindas. Muito obrigada, a gente que agradece o convite. Exatamente, muito obrigada. É um prazer estarmos aqui reunidas falando de um assunto que a gente ama. Temos um projeto juntas e vai ser um bate-papo com certeza muito interessante. Vamos hoje aprofundar um pouquinho mais desse universo que aparece muito hoje nas redes sociais, mas que às vezes as pessoas não entendem tudo que tem por trás. Ou a gente conversava até aqui antes, tem muita informação, mas que no fundo, às vezes, é até desinformação. Então, para a gente começar, o que seria a harmonização orofacial? Quais são os procedimentos envolvidos nisso? Já vamos começar a clarear o assunto assim, então. Clarear um pouquinho, né? Então, quando a gente fala de harmonização orofacial, a harmonização orofacial, ela é uma especialidade odontológica desde 2019, aonde a gente busca, através de várias técnicas, o equilíbrio, né, na face dos nossos pacientes, buscando sempre ali corrigir algumas assimetrias, melhorar o contorno facial e trazendo, assim, melhoras realmente com naturalidade ali para o nosso paciente, né? Através de procedimentos como a toxina botulínica, preenchimentos com ácido hialurônico, fios de PDO. Sim, a harmonização orofacial nada mais é que um conjunto de procedimentos que visam a harmonia estética de uma forma geral e que incluem todos esses procedimentos que ela falou e ainda outros, como bioestimuladores de colágeno, tecnologias, enfim. E muita gente hoje tem um medo. Ao mesmo tempo que as pessoas estão se arriscando mais nesse universo, a gente percebe que as pessoas estão, a gente falava aqui também, as pessoas cada vez estão buscando isso mais jovens, mas a gente ainda tem alguns mitos ou coisas assim que podem ficar por trás. É um mito ou uma verdade o medo de ficar com o rosto artificial? É uma verdade. Hoje em dia, a gente acaba vendo realmente alguns exageros, mas é um mito que todo procedimento estético injetável vai trazer uma descaracterização ou uma face mais inflada. Hoje a gente sabe que um planejamento bem realizado, individualizado, trabalhando com produtos ideais e, obviamente, diagnosticando da forma correta, nós conseguimos resultados super naturais, previsíveis e sem descaracterizar o paciente. E você usou até uma palavra, previsíveis. É tudo bem calculado, precisa ser calculado e precisa ser estudado para que vocês consigam fazer o trabalho de vocês e também a pessoa consiga entender o que vai ser feito, né? Imagino eu. Exatamente, assim, não existe uma padronização. A gente tem que seguir a individualização do paciente, fazer aquela análise facial ali individualizada e entender o que aquela face precisa para realmente a gente conseguir harmonizar. E não, por isso que existe esse mito aí, quando falam que realmente a gente vê situações e que não tem indicação para aquela face, o que tem indicação para a sua face não tem para dela. E isso que realmente traz resultados naturais, porque o que a gente busca ali com a harmonização, o nome mesmo já diz, é trazer a harmonia para a face. Então, muitas das vezes, realmente é um mercado que está assim, é uma área que está muito em alta, porque nós temos, né, essa busca realmente aí, aqui no Brasil a gente sabe, né, que nós temos essa busca pela beleza, assim, quase que incessante, mas os bons profissionais, eles não seguem uma tendência. A gente tem que seguir realmente a ética e o que a face daquele paciente precisa. E como que é para vocês, por exemplo, eu e a Cris chegamos no consultório de vocês e a gente não tem indicação para fazer algo, mas a gente quer muito, porque eu imagino que vocês devem receber pessoas assim. Sim. Como que é para dizer não? Porque é o trabalho de vocês fazer. Como que é esse
papo assim dentro do consultório quando não é pra ser feito. Isso é super curioso, É né? super. Porque a gente tem casos assim, Tem a gente muitos conta, inclusive, em casos. aula, porque a gente fala pros pacientes, né? A gente fala não mesmo, explica É lógico que exatamente explicando, mostrando. o que seria o ideal para que ela faça. Porque muitas vezes o que acontece? Uma amiga fez um procedimento. Ai, minha amiga fez fios com a doutora e assim, eu vim para fazer fios também, porque eu achei que ficou lindo o resultado dela. Só que aquela face não tem indicação para aquele procedimento. Pode ser por não ter espessura dérmica, por questões técnicas que realmente não vai ter um resultado interessante e que, às vezes, o paciente ele não consegue ter essa visão que nós profissionais temos. Então, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que ser é muito honesta, ética e explicar o porquê não é interessante para a face dele, naquele caso, e aí sim montar um planejamento de acordo com o que incomoda ele, mas específico para a face dele e exemplificando também, mostrando o porquê não seria o ideal para aquela face. Não é o que dá certo pra um, vai dar pra outro, E né? o paciente depois agradece, né? Ele fala, nossa, mas é mesmo, você consegue mostrar pra ele que ele não tem indicação. O paciente chega falando, doutora, eu quero a boca da Angelina Jolie. E assim, você vai mostrar, isso acontece mesmo. Chega mostrando, então eu quero... Deve mostrar até Como a foto, Dani né? falou, eu Acredito. quero esse lábio que tá aqui na sua página, você faz Sim. esse lábio. E assim, a gente mostra, olha, vai ficar desproporcional, não é assim. Então assim, cabe a um bom profissional, né, te direcionar e te mostrar. Mas isso acontece muito. Muito. E às vezes o paciente, ele olha algo isolado, né? Uma queixa problemática específica, um lábio. Quero um lábio assim. Só que, se aquele lábio estivesse na face dele, ele não se reconheceria, não seria tão interessante. Então, trazer esse conhecimento, essa análise de todos os terços, essa análise individualizada da face, mostrar para o paciente essa diferenciação, é um papel do profissional para que não haja frustração pós o procedimento. Por isso que é muito importante a escolha de um bom profissional para isso ser feito. Eu acho que eu teria muito, muito receio de mexer em alguma coisa com qualquer profissional. E acontece muito hoje em dia com as redes sociais, isso é uma realidade, assim, o fato. Os pacientes procuram, vão na rede social, veem as fotos, não tiveram indicação, muitas das vezes, e vão, né? E acontece muito quando a gente vê depois, assim, né, ou intercorrências que aparecem justamente por isso, porque nem sempre o que a gente está vendo ali, né? Eu gostaria até de fazer uma observação, que eu já li matérias, né, sobre isso, enfim. Às vezes, os pacientes, eles omitem informações importantes para vocês, como, né, sabemos muito bem que existem produtos no mercado que não são adequados, então a pessoa usou aquele produto com outro profissional e chegou até vocês para fazer um procedimento e aquilo pode dar uma complicação séria. Sim. Devido a ele ter omitido que usou, no caso, o produto específico. Que normalmente são produtos Exato. definitivos, como o PMMA, Sintéticos, exatamente. que é o polimetilmetacrilato. Isso. Então, assim, eu já li sobre isso, Sim. né? E que pode ser gravíssimo. Muito grave. Nesses casos, é importante, caso o paciente, ele omita essa informação, Exato. porque existe uma anamnese antes, que é um questionário com perguntas, Isso. e tem um termo no qual ele assina, porque realmente nem todos os profissionais, hoje eu tenho no meu consultório, que é ultrassom de imagem, através da ultrassonografia de imagem, nós conseguimos identificar qual é o material que está ali na face daquele paciente, se é um ácido hialurônico, se é uma hidroxapatite de cálcio, que é um bioestimulador de colágeno, ou se é um polimetilmetacrilato, que é o PMMA, através desse dado de exame de imagem, através das características que aparecem nessa imagem. Mas nem todos os profissionais têm esse Exatamente, equipamento, então a exatamente. gente realmente acaba tendo que confiar no paciente. Isso. O que eu sempre dou de dica para os profissionais se você acha que é uma face muito inflada, se você tem um mínimo de dúvida ali sobre o material preenchedor e que se você conversou com o paciente e ainda assim ele tem ali algum receio na hora de passar aquela informação, é solicitar um exame de imagem para segurança não só do profissional, como também do paciente. Perfeito, exato. E o exame de imagem, existe algum outro exame que precisa ser feito antes? Ou, tipo, a pessoa chegou, a indicação seria, além desse questionário, só o exame de imagem? A princípio, sim. É claro que um paciente, para ser submetido para qualquer tipo de procedimento injetável, estético, que é um procedimento eletivo, ele precisa estar com a saúde em dia,
em equilíbrio. Caso o paciente tenha qualquer tipo de desordem sistêmica, ele precisa tratar essa desordem antes de realizar o procedimento estético injetável. Inclusive em casos intraoral, né? Às vezes a gente esquece da saúde intraoral e pensa na estética facial. Muito Então, a parte de fora, né? exatamente. Caso o paciente tenha qualquer tipo de foco de infecção, tratamento endodôntico para fazer, toda a profilaxia, a parte intraoral, ela precisa estar em dia. E isso acaba prevenindo também intercorrências, prevenindo infecções posteriores ao procedimento injetável. Então, isso é muito importante. Para o sucesso do próprio Exatamente, procedimento. isso que eu ia falar. Uma coisa que é muito pouco falada, mas que é muito importante, é exatamente como a harmonização orofacial está ligada diretamente à saúde bucal, à saúde oral. Porque a estética vai fluir muito melhor quando o paciente está com a saúde bucal em dia. Justamente por isso, porque uma infecção oral, ela pode vir a causar um prejuízo no próprio tratamento estético. Correto. Um paciente que tem uma desordem, perda de dentes, por exemplo, os posteriores, ele vai ter um reflexo na sua face, no terço médio da face. Então, tudo isso a gente precisa tratar, né, a parte da saúde oral ali, essa questão para a gente conseguir também essa harmonia estética que a gente busca na face. Muitas das vezes você vai tratar, faz a harmonização, mas tem que estar sempre atento a essa parte, porque quando a gente fala de harmonização facial, orofacial, a gente está falando do contexto da face, né, e a boca está no centro ali, né, então a saúde bucal é importantíssima ali, uma grande aliada na harmonização orofacial. É uma relação de confiança, né? Assim como o paciente confia em vocês, vocês também precisam confiar neles no sentido do que eles vão dizer, Com certeza. responder todo o questionário correto. E nesses casos onde a pessoa já passou por algum procedimento, não vou dizer se é mais ou menos complicado, mas vou tentar mostrar pra vocês. Tipo, se eu já passei por um procedimento com outro cirurgião, ou fiz o procedimento e não gostei. Esses casos são mais difíceis de lidar quando a pessoa busca vocês depois de já ter feito? Ou aquela pessoa que tá começando ou querendo fazer de inicialmente? Assim, caso o paciente ele venha para ter essa reversibilidade, o que acontece muito, temos recebido muitos casos de reversibilidade. Quando é com ácido hialurônico, é obviamente muito mais tranquilo, porque é reversível em muitos casos. Alguns ácidos hialurônicos, eles têm uma certa resistência à hialuronidase, que é a enzima que degrada esse ácido hialurônico, mas eu acho que depende muito da parte mental desse paciente, de como esse paciente chega pra gente, porque quando o paciente ele vem pensando numa correção, ele já vem ou por uma indicação, então ele já está mais confiante que você vai conseguir resolver ali aquela questão dele, mas é importante também a gente, como profissional, trazer aí uma comunicação mais estratégica com esse paciente para evitar também possíveis frustrações aí, já que é um paciente que já vem de um procedimento não bem sucedido. É interessante até você abordar isso do trabalho mental que precisa ser feito, porque envolve muito. É muito autoestima, e autoestima mexe diretamente com o psicológico, né? Então a pessoa precisa, até isso precisa estar em ordem na vida da pessoa, no corpo dela, para que o trabalho, o procedimento dê certo, né? E assim, Duda, uma coisa que nós estávamos conversando, eu e Dani, mas que é impressionante, assim, na harmonização orofacial, e a Cris estava falando como que está em alta isso, né? Porque realmente a gente toca no paciente de uma forma muito diferente, assim. Você muda o paciente, a autoestima dele de uma forma que só vivenciando mesmo para a gente entender e falar, meu Deus, o que ela faz, assim, nos pacientes. Por isso que um bom profissional, quando eu volto a falar nisso, é muito importante nesse momento, para a gente direcionar o paciente a não cair aí nesses exageros que a gente vê. E uma curiosidade que a gente tem, que eu acho legal aqui da gente falar e trazer, né, que nós sabemos aqui, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, a busca, né, na beleza sempre existiu, assim, num âmbito um pouco maior. Mas nós temos esse projeto em Portugal desde 2021, que nós estamos lá, e a gente sabe, né, que no velho mundo lá, assim, eles têm, mas assim, pelo próprio clima, talvez não tenha, né, essa cultura, culturalmente falando, essa busca da beleza. E foi muito curioso, porque que eu quero trazer isso para cá. Proporcionalmente, se a gente pensar, como que a gente atingiu lá, sabe, o público com uma outra cultura, e
é incrível, assim, os pacientes de lá, as mulheres, assim, principalmente, a gente atende também, obviamente, os homens, mas elas vinham, assim, no início, quando a gente começou com o projeto, imaginava-se assim, não, mas porque no Brasil é muito diferente de cá. E vocês vão ver a harmonização. E a gente está indo pelo mesmo caminho, né, Dani? É impressionante, assim, como que ela traz para os pacientes uma modificação, assim, e lógico, uma boa harmonização orofacial sendo feita, a gente consegue ver como que a gente toca. Então, a gente estando num outro país, com uma outra cultura, a gente sente o poder que ela tem mesmo de influenciar e trazer aí uma modificação e uma alegria. E na autoestima mesmo, a gente toca quase que lá dentro, assim, dos pacientes, né? Então, em Portugal, a prática não é não tá tão evidente quanto aqui? Assim, de forma geral, em Portugal, comparado com o Brasil, Sim. acaba sendo diferente esse apelo estético. Sim, sim. A tendência realmente das Incrível. portuguesas, dois também, né? Que temos Dois também. muitos Aham. pacientes, Eles são homens, super vaidosos. é realmente tratar com previsibilidade, com naturalidade, então eles se importam muito com Muito. isso. E acho que essa Sim. tendência, assim, mais voltada para essa parte que eu diria que é mais cultural, Sim. acaba sendo bem diferente, sim. E é por isso que impressiona. Se lá Sim. a gente conseguiu evoluir, né? Evoluir, que eu digo, na parte mesmo de harmonização. Imagina nós aqui que temos, né? Há anos e anos, culturalmente, já falando dessa busca pela Exato. beleza. Exato. Mas é uma área muito séria, onde... Vocês acham que a gente tem de mais ou eles têm de menos dessa procura? Eu acho que é a questão mesmo de clima e cultural. E eu acho que eles estão assim, são pessoas como, no geral, como nós. E aí que a gente vê o tanto que a beleza... quando eu trouxe esse tema, é justamente para falar o tanto que a beleza, ela toca em todos os âmbitos e em todos os tipos de cultura. É isso, sabe? Mas eu acho que todo exagero, seja ele aonde for, não é legal, né? Mas culturalmente a gente busca, né, essa beleza aí. Eu acho que no Brasil existe uma tendência, assim, mais forte nesse sentido do exagero, não só no Brasil, Estados Unidos também, mas eu acho que há muita influência das redes sociais, Sim. dos filtros das redes sociais. Exato. Chegam pacientes com um grau, assim, de dismorfismo elevado, no sentido de não se enxergar como realmente são e trazer fotos de filtro, eu gostaria que fosse dessa forma, tirando ali, trazendo um aspecto, assim, anti-humano mesmo. Então, nós como profissionais, Sensibilidade. ter essa sensibilidade para trazer esse norte para esse paciente, mas a gente sabe que não é a maioria, tá? Mas existem aí muitas patologias, eu diria, nesse sentido de imagem, e que acredito que no Brasil essa tendência seja maior, até mesmo pela adesão aos procedimentos estéticos, pela quantidade também de profissionais que realizam e que trazem essa realidade para cá. De fato, as redes sociais colaboram muito. O filtro, eu acho que também trouxe uma outra realidade que a gente... É incrível, Que a gente realmente... É incrível. Porque se você parar pra pensar, há alguns anos atrás, ninguém imaginava que você ia abrir uma rede social e você poderia botar um filtro pra você ser diferente. Exatamente. Ou que você ia se estranhar se você tirar uma foto sem filtro. Exato. Eu acho que pra mim, esse ainda é pior do que pior. você usar o filtro. É o pior. É quando você não usa e a pessoa não se reconhece. Fala, eu não consigo me reconhecer. Exatamente. Mas por isso até que tiraram, né? Também. Tiraram alguns, mas Alguns, a alguns maioria também. continua. Até, inclusive, pelo fato, eu sou uma pessoa que já fiz procedimentos, então eu posso falar com propriedade, que pelo fato também de ser algo, gente, é tão maravilhoso que é como uma plástica de antigamente, vamos pôr assim, e você simplesmente senta numa cadeira e você sai dali com processos que você já pode ir direto para o trabalho, indolores, praticamente. E se houver uma dor, é tão sutil, mas então é como se fosse uma plástica em pouco tempo que você sai dali e já vai trabalhar, então é maravilhoso. Eu acho que também essa possibilidade de transformação tão rápida, hoje, nos dias de hoje, sem você utilizar de um processo mais longo, mais doloroso, de um hospital, você senta ali e se você quiser, você sai realmente transformada, como se tivesse feito uma mágica. Então, eu acho que também essa facilidade, né? Aumenta muita adesão. Para quem não fez ainda, São né? procedimentos minimamente invasivos mesmo. Então, Exato. Isso faz com que... Então, você sai dali sem um roxo, você sai dali perfeita, só que mais bonita, melhor, se sentindo melhor.
Então, para quem não fez ainda, né, também é bom ter essa informação, que às vezes as pessoas pensam, né, que vai ficar dolorido, que vai ficar horas, que vai... Mas é tão maravilhoso o processo, e tão rápido, e tão eficaz, que realmente... E é aquilo, né? Quanto mais você faz, realmente mais você quer. E aí que entra o bom profissional, né? Exato, Pra pra ter esse ti, senso. pra ti, Direcionar, né? exato, e falar, e pra te Frear, cortar, e falar, Às vezes frear, chega. dar uns toquezinhos. Exatamente. Com Porque é certeza. normal, todos nós, depois que passamos por um procedimento estético ou até mesmo cirúrgico, a gente, com o passar dos dias, a gente acaba esquecendo como Aham. éramos. Ah, E aí, sim. ai, acho que não fez tanta diferença. Isso. Acho que de repente se eu Sim. fizer um pouquinho mais. É. E aí é nesse É de sim. um pouquinho mais, um pouquinho mais. Se não tiver um profissional que tenha protocolo, essa né, ali. sensatez Uhum. pra te trazer essa realidade, Sim. pra te mostrar que fisiologicamente não cabe mais, vai ficar disfuncional, não vai ficar interessante esteticamente, acaba realmente aí acontecendo exato. e indo pros casos de exagero. Exato. Hoje as redes sociais e a mídia como um todo tá vendendo muito essa ideia de que qualquer pessoa pode ser outra pessoa. Qualquer pessoa pode fazer, então, uma harmonização. Queria entender com vocês quais são as contraindicações que existem. De fato, qualquer um pode fazer? Dentro daquela linha do que vocês seguiram, cada caso é um caso, vocês estudam o paciente, mas de uma forma mais geral. Quais são as contraindicações, assim, que existem? Não, não é assim, qualquer um pode fazer. Temos, sim, algumas contraindicações. O paciente, como eu falei anteriormente, ele precisa estar com a saúde dele em dia. Pacientes com doenças autoimunes são pacientes que têm uma contraindicação relativa, dependendo também das medicações que esse paciente, ele toma, usa. É importante a gente pedir um parecer médico. Então, antes de tudo, a gente tem que analisar a saúde geral desse paciente, anamnese sistêmica, mesmo, né? através da anamnese, exatamente. Avaliar a questão da saúde intraoral, se esse paciente está com a saúde intraoral em dia. Avaliando todos desses aspectos sistêmicos, aí a gente vai partir para um aspecto mais de analítico de face mesmo, para avaliar e diagnosticar quais são os procedimentos que esse paciente precisa. E aí que entra a personalização. Dá para fazer um full face, harmonizar um paciente full face, que eu digo é trabalhar em todas as áreas da face desse paciente de forma estratégica? Depende. Depende se ele tem indicação. Depende se ele realmente vai precisar de todos esses procedimentos para chegar numa harmonia. A nossa filosofia é sempre pensar, trabalhar com o mínimo possível de produto para conseguir um máximo de performance, para não trazer uma descaracterização facial. Então, o que a gente vê hoje em dia é realmente uma padronização. Todo mundo com a mesma quantidade de produto, com o malar muito proeminente, com a mandíbula muito evidenciada, com o lábio também bastante evidenciado. E isso acaba tirando as características faciais daquele paciente. E a gente percebe que é como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V de todas as faces. Então, é importante trazermos essas informações e entendermos que não é todo mundo que precisa, não é todo mundo que vai ter indicação, e é importante passar por um profissional qualificado para que ele tenha realmente essa visão holística de cada paciente para fazer algo personalizado sem descaracterizar. O que vai ficar bom em um, não necessariamente vai ficar no outro. Então, tudo isso, de fato, precisa ser analisado. Você citou até os produtos, o uso, a ideia de vocês de usar menos produtos. A gente tem dois, o ácido hialurônico, os procedimentos com ácido hialurônico e também com a toxina botulínica. Até a gente falava, eu falei, botulínica é o popular Botox. Até que as pessoas às vezes nem saibam que esse é o nome. Vocês falaram que o ácido hialurônico é reversível. A toxina também é? Como que funciona? Então, a toxina botulínica, ela não tem reversibilidade, mas é um procedimento que tem um prazo, né? Então, a gente tem uma média aí de 3 a 4 meses por bula da durabilidade da toxina botulínica, e é um procedimento realmente assim que a gente tem um índice de intercorrência também muito baixo. Então, assim, caso a gente venha ter algum tipo de intercorrência, com o passar do tempo, a gente vai tendo aquela reversibilidade ali natural do próprio procedimento. No caso com a toxina, nós não temos algo para reverter naquele momento. Fiz a aplicação de toxina botulínica, paralisei essa musculatura, porque a toxina botulínica vai atuar paralisando a musculatura temporariamente, que é muito conhecido como Botox, que é o nome comercial.
a gente não tem algo para reverter naquele momento. O paciente retornou depois de 15 dias, já está com a paralisação muscular. Poxa, eu quero que essa parte muscular volte nesse momento. Isso não vai acontecer. Isso só acontece depois de um tempo, quando tem um rebrotamento ali novamente naquela fibra muscular. E aí, obviamente, um procedimento reversível, temporário, mas diferente do ácido hialurônico, não. O ácido hialurônico nós temos uma enzima, que é a hialuronidase, que sim, a gente pode fazer essa reversibilidade basicamente a qualquer momento, que traz uma maior segurança também, visto que as intercorrências, se comparados com a toxina e com o ácido hialurônico, são bem diferentes. E, obviamente, tendo a hialuronidase, falando de ácido hialurônico, nós temos um grau aí maior de reversibilidade frente às intercorrências. E também falando de diferenças, assim, o ácido hialurônico, que é, né, um preenchedor. Então, quando a gente diz o ácido hialurônico, ele vai trazer volume para regiões específicas, aonde a gente quer, né, fazer ali o procedimento. E já a toxina botulínica, como a Dani disse, ele vai paralisar temporariamente a musculatura onde a gente aplicou, para trazer um aspecto mais natural, suavizar as rugas mesmo da face, diferentemente do ácido hialurônico, onde a gente vai preencher. São tratamentos que vão complementar. Eles se complementam. Tem casos que a gente pode... que as pessoas fazem os dois, usam os dois. Sim, muitos. Muitos casos a gente vai utilizar os dois e mais. Que são distintos, né? E outros. E outros, como bioestimuladores de colágeno, que são produtos que vão induzir o seu corpo a formação de fibras colágenas, de uma neocolagênese na região no qual foi aplicada. Então, a indicação também é diferente do ácido hialurônico. Eles não competem, só tem indicações diferentes. Só tem Aí tem as tecnologias também, ultrassom micro e macrofocado, lasers. Então, com o avanço também da tecnologia, nós temos basicamente tratamentos específicos para cada camada da nossa face. E as camadas da nossa face, elas se comportam completamente diferentes. Então, isso é importante também da gente trazer, que cada vez mais essa previsibilidade, naturalidade, está muito ligada a esse avanço tecnológico também dos produtos. E quando a gente pensa em ácido hialurônico também, eles não são todos iguais. Nós temos um ácido hialurônico específico para cada região, com propriedades físico-químicas e reológicas diferentes. Então, é realmente algo bem personalizado. É realmente um universo de coisas, né? Exatamente. Quando a gente fala, por exemplo, em lábio, né? Quando a gente vemos aí lábios exagerados, muitas das vezes pode ser um produto não específico para aquela região, trazendo uma técnica também não muito bem aplicada, mas que pode trazer então aquele aspecto que a gente vê de lábios aí artificiais, volumosos demais, endurecidos, enfim. Eu ia até fazer uma pergunta para vocês, para as pessoas saberem, né, a partir de qual idade é adequado o uso, por exemplo, dos estimuladores de colágeno? A partir dos 30 anos, avaliando o perfil de face, a genética desse paciente, tá? Pensando em algo preventivo, é algo que a gente pode levar em consideração. Antes disso, não há necessidade. Mas, como disse, a partir dos 30 anos, não quer dizer, né, que é quando... Né? A partir dos 25 a gente começa a perder ali... No dia seguinte já que é aniversário, eu vou lá. Não, e a gente tem que levar em consideração também outros processos. A questão de genética desse paciente, se ele passou por um emagrecimento muito rápido, outras questões que iremos avaliar de acordo com cada perfil facial para trazer esse tratamento, mas de forma preventiva e algo assim bem mais espaçado, tá? Não é algo que a gente vai fazer ali todo mês, ou então entrar em um planejamento muito exagerado para um paciente tão jovem. E como a gente estava falando, Cris, no início aqui, porque a gente começa assim, né, com a prevenção em alguns casos, com os pacientes mais jovens, mais o que tem acontecido, que a gente estava falando, que às vezes você pega um paciente que começou a fazer procedimentos muito jovem, e aí ele chega ali com 35 anos, 40 anos, e ele está com um aspecto mais envelhecido do que ele estaria, se não que ele não tivesse feito, mas com os exageros que a gente vê, né? Então, realmente, a gente tem que ter muito critério aí quando estivermos indicando aí, seja para prevenção ou para tratamento, porque tem pacientes jovens, como a gente falou também antes, que tem alguma simetria, por exemplo, passou por cirurgia ortognática. Eu tenho, inclusive, uma paciente que ela fez a cirurgia ortognática e a mandíbula dela nessa região aqui, direita e esquerda, mesmo após a cirurgia, ela continuou com uma simetria muito grande. É uma paciente jovem, super bonita, mas aquilo incomoda
incomoda muito ela. Então a gente já sabe que já passou pelo procedimento que teria para resolver ali aquela questão mesmo do retrognatismo que ela tinha. Como que a gente vai resolver isso agora? Com um preenchimento na mandíbula do lado direito, por exemplo, para harmonizar com o lado esquerdo. E é uma paciente jovem, pode fazer? Podemos. A gente vai estar trazendo o quê? Uma harmonia ali para que ela faça, sabe? Casos específicos, né? Como a gente Sim. tinha. E essa ideia de quando precisa ser refeito também varia com cada procedimento e cada pessoa. Sim, completamente. Claro que cada paciente responde de uma forma diferente. A força muscular vai influenciar no caso de toxina botulínica. Então, tem pacientes que fazem uma vez ao ano, outros que vão precisar realizar 2 vezes ao ano, outros até 3 vezes ao ano. Muitas coisas vão influenciar, e não só a idade, como a questão genética de cada um, metabolismo de cada paciente. Então, não é que o paciente ele vai ficar refém daquele procedimento. Chegou um prazo, eu tenho que fazer de novo. Se eu não fizer novamente, eu vou ter alguma sequela. Não, nada disso. Mas a gente pode, às vezes, nem fazer o mesmo procedimento e realizar outros procedimentos, indicar outros tratamentos para conseguir manter o resultado do que a gente já fez anteriormente. Então, isso vai ser realmente bem individualizado. Inclusive a toxina, eu sei porque eu né, faço desse uso constantemente. E antes, né, um tempo atrás, existia aquele padrão de toxina dura 6 meses. E aí é tudo aquilo que você mencionou, né? Depende, inclusive, das atividades físicas. Isso. Você Dos gesticula hábitos do muito, paciente. o metabolismo. Então, é aquilo, né? As pessoas realmente, eu vejo isso. Quanto mais você forçar o seu músculo, realmente, mais rapidamente, e óbvio, dependendo de outros fatores também, mais rapidamente ele vai voltar. Sim. Então, é aquilo, né? A Cris. gente tinha 6 meses que, na verdade, para mim, então, nunca aconteceu. Ainda mais para quem tem uma grande força muscular. Isso. Para um paciente que, Exato. que não tem tanta hiperatividade, que tem uma musculatura realmente mais fraca, que isso tem a ver com a genética. Ele faz uma vez, parece que Dura mais. tem uma durabilidade, mas é por Isso. essa Se questão você aí pega, né, individual. atletas de alta performance, Exato. a gente já sabe que realmente vai retornar um pouco antes a musculatura, porque ele tem aquela força, aquele hábito ali, Aham. né? Forte. Então é questão mesmo da gente ter o conhecimento e explicar para o nosso paciente, Claro. administrar isso e ele entender. O que não pode é o paciente fazer achando que vai ter aquela durabilidade sem a orientação devida, né? E às vezes acho que o profissional usou, então, inadequadamente o produto. Exatamente. Que, né, que Sim. usou pouca quantidade. Mas é aquilo, eu realmente já tive a prova em mim mesma, que é isso, né? A Eu sou, prática. então, uma pessoa que gesticulo muito e atividade física e metabolismo acelerado. Então, tudo contribui para a durabilidade menor. Eu acho que pode até entrar naquela questão da desinformação. Às Exatamente. vezes as pessoas não têm noção nenhuma de que algo que foi feito no rosto, o resultado daquilo ali, o andamento daquilo ali vai ser impactado se ela faz uma atividade física, se ela gesticula muito. Os hábitos dela, de fato, vão influenciar, né, no Isso. resultado ao longo do tempo. E é algo que não dá pra ver na hora. Ou realmente precisa de um tempo pra conseguir... fala assim, 3 dias pra ver o resultado. Geralmente algumas pessoas falam assim, né? Então, Duda, como a gente falou antes, os procedimentos são distintos, né? A toxina botulínica, a gente tem um prazo aí de 14 dias para a gente estar tendo o resultado dela completo. Então, o paciente... Por isso que aí cabe o profissional mexer com a está ansiedade sempre... do paciente, tenho certeza. Mas também ele volta no retorno, assim, né? Encantado mesmo. Já o ácido hialurônico, a gente tem o resultado praticamente imediato. Praticamente não, é imediato. A gente pode ter algum edema ou outro, né? Dependendo da região, mas o resultado é imediato, porque você faz o procedimento, faz o preenchimento e o paciente vê na hora. Então, assim, é incrível mesmo. Incrível. Dá pra ver a mágica a ali mágica acontecendo. A gente também falou, vocês mencionaram muitas tecnologias. E, de fato, acredito que deva ser algo que vocês precisam ficar estudando o tempo inteiro, acompanhando o tempo inteiro. Inclusive, vocês falaram de cursos, né? Que vocês mesmos têm nesse projeto para orientar outros profissionais. Quais são as tecnologias hoje, assim, que vocês poderiam explicar, até com termos, nem vou botar menos técnicos, assim, para as pessoas conseguirem entender? Quais são as tecnologias que estão chegando? O que está surgindo aí de diferente? O que vocês estão percebendo? Cada vez mais, assim, um aumento grande de tecnologias de forma geral. Quando vamos em congressos, no último que eu fui foi em Mônaco, a MWC, assim, são andares
de inúmeras tecnologias e aí fica até realmente difícil de acompanhar todas, então é importante o profissional saber selecionar bem, até mesmo para que a gente tenha já evidência científica dessas tecnologias, para não ser algo que acabou de lançar e a gente já aderir àquilo para realmente entender os resultados que essa tecnologia pode proporcionar para os nossos pacientes. Hoje, o ultrassom micro e macrofocado, que é uma tecnologia de ultrassom, né, que tem como base fazer um estímulo de colágeno, atuar em camadas diferentes, é uma máquina que vai atuar em camadas diferentes, com ponteiras diferentes, trazendo um estímulo de colágeno para diferentes camadas. Então, atua em profundidades diferentes, acho bem interessantes, associados com os injetáveis em si. Lasers também, que vão atuar na camada mais superficial, ajudando no tecido de cobertura, trazendo uma melhora e também um refinamento com os procedimentos injetáveis previamente já realizados. Mas a tecnologia, ela vem para somar, né? A gente Total. faz ela em conjunto com os outros procedimentos. Não é assim, só com a tecnologia nós vamos trazer tal resultado. Até conseguimos algum tipo do resultado que a gente busca com ela, mas sempre associando, né? Associando sempre com injetáveis para a gente trazer mais resultado, mais durabilidade também e naturalidade. Imagino que nesses congressos devem ser vendidas 1000 tecnologias, 1000 possibilidades. Como é que é Sim. para vocês até conseguir, vocês como profissionais, conseguir diferenciar isso? Isso aqui eu vou levar para o meu paciente ou isso aqui eu não vou levar? Como é que é esse filtro, assim, para vocês mesmo? Eu acho que cai muito nisso que Dani falou antes, da gente saber a casuística, né? Assim, que tem já determinada tecnologia, há quanto tempo que ela está no mercado. Então, se é algo muito novo, realmente a gente tem que aguardar um pouco, estudar, se aprofundar, ver os artigos científicos, o estudo que tem sobre aquela tecnologia, porque senão você vai num congresso e você quer fazer todas. Então, realmente, tem que ter muito critério aí na hora de... Sim, tem que ter muito critério, até porque as empresas que vendem as tecnologias, elas acabam prometendo bastante coisa. Então, precisamos ter Elas esse querem filtro. vender, né? Exatamente. Então, Precisamos ter esse filtro para conseguir levar o melhor e com segurança, previsibilidade, que realmente entregue resultado para os nossos pacientes. Isso é muito importante. e acho que tudo também gira, como a gente tá até... Pode até ser repetitivo, mas é em torno da desinformação que ainda existe. É justamente esse o nosso objetivo aqui, trazer mais informação para as pessoas mesmo. que estão assistindo, estão acompanhando a gente. Eu queria que cada uma pudesse, assim, me citar uma desinformação ou um mito que ainda existe muito, que vocês ouvem muito dentro desse universo da harmonização. Ou pode ser de próprios profissionais que têm dúvidas, ou de pacientes que chegam até vocês. O que vocês mais ouvem, assim, de mito dentro desse contexto? Bem, eu vou falar um aqui primeiro, que eu acho que é o que a gente escuta muito. Outro dia até escutei, harmonização, todo mundo fica com a mesma face, com o mesmo rosto hoje em dia. Então, assim, não, isso até dói quando a gente escuta, né? Porque, assim... Eu faço tudo tão diferente, né, pra cada um. Exatamente. Então, assim, igual. não é tudo igual de maneira alguma. Isso é um mito mesmo. Porque, assim, foi o que eu falei, né? Ficando um pouquinho repetitiva, mas harmonizar não é seguir uma tendência ou um padrão. Justamente essa questão de que a gente escuta, assim, todo mundo fica com a mesma face, com a mesma boca, é porque realmente aquele paciente talvez não teve aquela indicação para aquilo. Então, assim, é questão de procurar um bom profissional que te direcione, que faça uma análise ali individualizada, que faça a aplicação com o material também indicado, com o produto indicado, né? Com a quantidade indicada, e é um mito, tá? Cada paciente tem a sua personalidade, a sua naturalidade, e é isso que a gente busca. A harmonização orofacial é sobre naturalidade, você melhorar o que a pessoa já tem. Né? É exatamente isso, porque às vezes as pessoas olham aquela face super transformada e falam assim, nossa, olha a harmonização orofacial. Aí tem uma outra paciente que fala assim, não, eu já fiz alguns procedimentos específicos, não fiz harmonização orofacial, não. Mas por quê? Porque realmente, às vezes, a harmonização, o nome harmonização orofacial está diretamente linkado a algo que traz uma descaracterização ou uma mudança muito abrupta naquela face, o que não é. Então, isso realmente é bem importante a gente trazer essa conscientização da naturalização que está muito ligada com a harmonização orofacial. Claro, quando
temos profissionais que estão alinhados com essa filosofia. Então, por isso que é bem importante esse entendimento e conhecer, estudar, pesquisar o profissional antes de realizar qualquer procedimento, para que esse profissional esteja alinhado com essa filosofia, caso seja isso que o paciente busque. E a gente escuta muito isso. Nossa, mas está todo mundo ficando com o mesmo rosto, sabe? Não é isso, assim. É uma questão mesmo que a harmonização é você buscar ali, trazer o que o paciente tem de melhor e individualizar. É isso, né? Acho que talvez entra justamente dentro disso. As pessoas estão buscando, talvez, ficarem iguais umas às outras. Mas esse não é o objetivo nem o trabalho de vocês. É realmente valorizar, harmonizar o que a pessoa já tem. Só que é o que a gente falava, né? As pessoas chegam hoje com fotos, eu quero ser assim, eu quero ser assado, eu quero ter boca de ciclano, eu quero ter o olhar de fulano. É assim que as pessoas se montam. E que a gente ouviu há um tempo aí, que estava sendo muito falado, justamente pessoas removendo, né? O ácido hialurônico. Porque por conta dos excessos, né? Que se falaram aí em desarmonização. Realmente, isso é desarmonização, porque não é harmonização, esses excessos. Então, as pessoas têm removido justamente, não é porque a harmonização ficou ruim, é porque não foi feita a harmonização. É diferente. Exatamente. Entendeu? A harmonização, e a gente tem uma filosofia muito parecida, eu e Dani, é o quê? A harmonização, ela é uma construção, como a gente falou no início, assim, é através de procedimentos, de técnicas, que a gente vai construindo aos poucos uma face ali melhor, trazendo harmonia para o paciente, e não uma transformação daquela face, entendeu? Falamos sobre redes sociais, estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo. A gente falou sobre rede social. Hoje uma grande fonte de desinformação, sabemos, mas também é uma grande fonte de informação, assim como vocês usam as próprias redes sociais, né, para passar técnicas ou dar dicas para as pessoas. Queria saber como que as pessoas podem acompanhar vocês, vocês puderem falar um pouquinho, dar o perfil de vocês para as pessoas ficarem mais antenadas. Eu acredito que seja um tema que a gente tem muita dúvida, dá para aprofundar, tem muita coisa. Acho que a gente poderia ficar falando aqui infinitamente. Então, para as pessoas que estão acompanhando a gente, como que elas podem saber um pouquinho mais do trabalho de vocês? Pelo Instagram. Sim. Meu Instagram é @dra.danielaclaudino. E o meu é DRA Carla Yang. E aí sigam a gente lá, né? Qualquer dúvida podem perguntar pra gente também no direct, vai ser um prazer. A gente tá sempre tentando levar bastante informação. A gente precisa de pessoas assim. E essa é a intenção aí dentro da nossa área, que a gente possa estar sempre acrescentando. Acho que esse bate-papo aqui é super saudável para estar trazendo aí mais esclarecimento sobre essa área que é realmente linda mesmo, assim, sendo feita com seriedade e responsabilidade. Eu adorei o papo, Cris. Tenho certeza que você também gostou, não gostou? Foi maravilhoso, muito bom. Eu agradeço já, né, a Dani e a Carla, em nome da seguradora ALM. Foi um prazer recebê-las. A gente teve aqui a experiência de quem já fez, de quem já nós tivemos uma fã aqui. Gente, da harmonização. Falando já com sabe, propriedade, foi ótimo. Uma prova viva. E foi ao vivo, né? Assim, espontâneo. Exato. Arrasou, Cris. Prova viva. É bom a gente conseguir, acho que dialogar com tudo, né? Vocês entendem do assunto, são quem faz. Ela já fez, eu nunca fiz, então a gente vai... Vamos deixar a Duda mais linda. Obrigada. Queria muito agradecer também, em nome da LM, também agradeço a vocês a presença. Foi muito legal ouvir vocês, conseguir desmistificar algumas coisas que estão dentro desse assunto. Obrigada, gente. A gente que agradece a oportunidade. Contem com a gente para o que precisarem. Muito obrigado mesmo. Espero que a gente tenha conseguido aí desmistificar e trazer aí muita informação. Conseguiram sim. E você que está aí acompanhando a gente, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Você pode conferir os outros episódios aqui mesmo no YouTube. Então, até a próxima. Tchau, tchau.